Começa agora a última entrevista sobre o crime organizado. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Rogério Greco, ele que é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas. Rogério, nós fizemos essa série de entrevistas aqui na Itatiaia tentando entender a complexidade do enfrentamento ao crime organizado. Qual é a sua avaliação sobre essa integração entre os estados, principalmente das regiões Sul e Sudeste? William, parece que os estados acordaram. Então aquilo que durante muito tempo foi um tabu, você discutir a respeito de facções criminosas, como aconteceu no começo do Comando Vermelho, algumas facções cariocas, inicialmente o TC, depois a DA, depois TCP, em 93 com o surgimento aí do PCC. Os estados, até um determinado momento, meio que se cauterizaram com relação a isso. Não, assim, isso são organizações, mas não são tão organizadas assim. E a gente viu que foi um erro gravíssimo que o país, de uma forma geral, cometeu. Essas facções cresceram assustadoramente. A maior delas hoje, com certeza, é o PCC. A PCC que começou inicialmente aí com 8 integrantes, num time de futebol, na penitenciária de Taubaté. Hoje já se perdeu, na verdade, o número de batizados do PCC, mas se estima que pelo menos 45 mil já foram batizados pelo PCC. Então a gente vive um momento assim muito complicado em termos de segurança pública. Mas por outro lado, os estados também acordaram para isso, os estados despertaram para isso. São Paulo demorou 10 anos para reconhecer a existência do PCC. Sim. Então, hoje, com a união dos estados, com a integração das inteligências, esse combate cada vez mais ele se torna mais efetivo, mais produtivo. Secretário Rogério Greco, nessa série de entrevistas, nós conversamos com a Marinha, com integrantes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da própria Sejusp, da Secretaria de Estado e Justiça aqui de Minas Gerais, e nós percebemos que o crime, toda essa cadeia, ela está ligada ao tráfico de drogas, mas nós temos um braço forte do tráfico que vai para esse dia a dia que afeta diretamente ao cidadão, que é o roubo, seja o roubo de celular, o roubo de carro ou o roubo de carga. Esse é o maior desafio, para além de desarticular as facções criminosas no transporte e venda e compra de entorpecente, é esse crime que está batendo a porta do cidadão? William, a sensação de segurança, a sociedade ela tem efetivamente uma sensação de segurança quando você consegue reduzir significativamente os crimes contra o patrimônio. E quando a gente fala de crime contra o patrimônio, basicamente é furto e roubo, O latrocínio é um roubo qualificado. Então, quando você reduz os crimes contra o patrimônio, a sensação de segurança é muito grande, ela é muito forte. Então, você tem várias formas de combater essa situação. Por exemplo, crimes contra o patrimônio, você se combate principalmente com polícia na rua. Então, quando você tem uma quantidade significativa de uma polícia ostensiva, isso diminui significativamente os crimes contra o patrimônio. No que diz respeito aos homicídios, quando eu entrei no MP em 89, basicamente a gente tinha aqueles homicídios que eram considerados como padrão, tipo, o cara brigou com o outro no botequim, deu uma facada no camarada, o sujeito teve um problema com a esposa em casa, matou a esposa, crimes dessa natureza. Hoje não, basicamente a regra dos homicídios que a gente tem são homicídios praticados entre e por organizações criminosas. Então, quando você quer reduzir o número de homicídios, você tem que ter um combate sério, um combate mais duro, um combate efetivo a essas organizações criminosas. Então, é um conjunto, na verdade, de ações que a gente tem que ter. Então, além disso, além do tráfico que você citou, a gente ainda tem o problema das milícias. Então, hoje, se você for olhar, por exemplo, uma comunidade carioca, a venda ilícita da droga, ela é só um produto. Porque, inclusive, não é nem o mais rentável hoje nas comunidades cariocas, porque eles se valem de tudo. Então, por que uma facção carioca é territorialista? Porque é o território que vale dinheiro. É aquilo que estiver dentro do território que vai se converter em verba,
para aquele traficante. Então é a venda do gás, é a venda da net, é o transporte de vans, é o mototáxi, é a cobrança de taxa de segurança, não só dos moradores, mas dos comerciantes também. Então hoje existe toda uma complexidade no que diz respeito ao combate a essa criminalidade. Bom, o senhor fala sobre as favelas do Rio de Janeiro. Esse modelo que surge dentro das favelas do Rio de Janeiro, hoje ele está expandindo e Minas Gerais hoje já enfrenta esse desafio, como Teófilo Otoni, Juiz de Fora, as cidades do sul de Minas. É um modelo que a gente precisa estar acompanhando para evitar que aconteça aqui em Minas Gerais a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. O senhor acha que isso é inevitável? Esse modelo vai chegar às vilas e favelas de Belo Horizonte? William, inevitável não. É possível de ser evitado sim, desde que a gente faça realmente esse combate. A gente não permita que eles finquem, que eles marquem os seus territórios por aqui. Porque o Rio, basicamente, é difícil você falar, nós que somos cariocas, a gente que conhece aquela realidade, como é que hoje você faz um combate a 60 mil traficantes de drogas? Em 1.400 comunidades. Armados, fuzis, né, fortemente armados. Então, assim, o que a gente tem que ter é o mau exemplo do que aconteceu no Rio, esses desgovernos todos anteriores que permitiram, né, o aumento dessas facções criminosas, ainda ajudados, entre aspas, por uma decisão absurda do Supremo Tribunal Federal, a DPF 635, né, que fez com que esses territórios crescessem assustadoramente. Mas isso, para nós, entre aspas, tem que servir de exemplo para que não aconteça nos outros estados. Então, impedir a qualquer custo que essas facções realmente delimitem seus territórios. Isso já está acontecendo. Então, hoje, né, a minha experiência aqui no Ministério Público, há 30 anos, você não via nenhum traficante armado com fuzil aqui em Belo Horizonte. Isso não existia. Era uma coisa raríssima. Hoje não. Hoje já se transformou numa coisa comum, numa coisa usual. Não como acontece nos baldes do Rio ainda. Mas se percebe isso aqui. Já se percebe, sim. Nesse enfrentamento, o senhor fala sobre esse enfrentamento no território, né, impedindo o avanço da organização criminosa. Porém, o crime digital é o que mais cresce no Brasil inteiro. Então, o crime violento ele diminui, está muito restrito às facções criminosas, a esse confronto direto entre as gangues, mas você tem a expansão do crime digital e aí é mais difícil esse enfrentamento porque o universo é mais amplo, ou seja, é o criminoso do Pará que está atuando aqui em Minas Gerais através de um telefone celular ou de um computador. Sim, na verdade não é do Pará não, é de Hong Kong, né? O de Miami, é o do mundo inteiro. Porque é um crime digital, ele não tem fronteiras. Esse é o maior desafio, é o maior desafio. É o maior desafio. Antigamente a gente achava que os cybercrimes, né, eram coisas do futuro. Não, já são do passado, na verdade. Então, cada dia eles se especializam mais. Na Secretaria, nós estamos criando uma unidade especializada no combate aos cybercrimes. Porque, assim, hoje é o que mais impacta, na verdade. Porque não tem limite. Então, todas as organizações criminosas, basicamente, lidam com cybercrimes também. Então você tem aí, né, eles criaram essa expertise, né, de sites, até próprios vendas de produtos, o tempo inteiro, sabe? São empresas, na verdade, entre aspas, lícitas, que praticam uma série de ilícitos. Então, assim, cada dia a criminalidade está efetivamente mais organizada. Dentro do mundo do crime, nós temos, então, a droga como o carro-chefe em faturamento. Sim. E o papel do Brasil e de Minas Gerais nesse transporte de entorpecente. O entorpecente, ele vai passar por Minas Gerais em algum momento? Vai passar. Mas assim, existe inclusive aquela rota que a gente chama de rota caipira, mas é muito importante que as instituições de segurança elas estejam unidas, elas estejam realmente integradas. Porque quando você atua de uma forma realmente integrada, fica infinitamente mais difícil para que eles tenham sucesso nesse transporte. E qual é a maior dificuldade que o senhor tem como secretário de segurança? Quando você fala sobre a integração dos estados? Quando a gente fala de integração, o nosso relacionamento é muito bom. Mas eu acho que a integração, ainda a gente tem um ponto que deve ser assim, realmente assim, deixado de lado, que diz respeito à integração das inteligências,
que eu acho que é a parte mais importante. Então, quando você compartilha informações, fica infinitamente mais fácil você combater essas facções criminosas. Quando eu não mantenho uma informação importante só para a minha instituição, porque ela não interessa só a minha instituição, ela interessa a todo mundo. Então, a gente tinha aquele conceito antigo, eu não posso compartilhar informações de inteligência, porque essa informação vai ser vazada e os sujeitos, né, que na verdade não têm que ter acesso, vão estar sendo privilegiados. Irmão, se eu tiver um mau servidor, que eu puna esse mau servidor. Sim. Mas eu tenho que ter hoje uma operação de inteligência integrada de todas as instituições. Porque senão isso a gente não vai conseguir. Foi possível perceber nessa série de entrevistas, secretário, que esse talvez seja o maior obstáculo a ser superado, né? E o que eu mais ouvi aqui, que a informação hoje ela está muito relacionada a como eu consigo a informação, através de um laço de amizade com algum servidor público de uma determinada instituição, eu consigo uma informação, mas isso a gente não conseguiu institucionalizar, ou seja, transformar isso num mecanismo orgânico, natural de uma administração. Esse na verdade é o tendão de Aquiles aqui, William. Então, eu te conheço, eu confio em você. Então eu posso ligar, vou pegar essa informação com o William. Eu não tenho que pegar essa informação com o William. Eu tenho que pegar essa informação com o Estado de São Paulo, com o Estado do Rio. instituição que o William representa. Porque amanhã você não está mais na instituição. Então isso foi sendo quebrado, está sendo quebrado aos poucos. Eu acho que num prazo aí, eu digo até curto, a gente vai conseguir realmente ter sucesso nessa integração. Bom, sua avaliação sobre os últimos 10 anos, se nós avançamos ou nós estamos estagnados no enfrentamento ao crime organizado no estado de Minas Gerais? Eu particularmente acho que os dois avançaram. O crime organizado avançou muito e as instituições também avançaram. Então essa coisa dessa guerra de gato e rato, ela sempre vai continuar, porque eles têm tempo, eles toda hora têm que ter uma nova iniciativa para que eles possam ainda continuar a sobreviver, e a segurança pública também está crescendo. Então, com novas formas de inteligência, novas formas de detecção de criminalidade, a gente cresceu muito também. Secretário, nessas entrevistas nós começamos a abordar o transporte de entorpecente pelos rios de Minas Gerais. Essa é uma nova modalidade ou ela existia e a gente não tinha identificado? Na verdade ela sempre existiu, né? Porque o que o criminoso quer é facilidade. Então, onde o Estado não está presente, é dali que o criminoso ele se aproveita para poder ter algum tipo de vantagem. E isso e nós despertamos isso aqui em Minas. Tanto é que hoje em Minas a gente faz operações com a Marinha. Então nós já fizemos Mar de Minas 1, Mar de Minas 2, vamos para Mar de Minas 3. Então são operações integradas das forças de segurança com a Marinha. Isso para a gente tem tido uma repercussão assim fantástica. Eu gostaria de uma avaliação sua sobre sistema penitenciário, uma nota de 0 a 10, em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu posso te dizer que nós estamos aí com 6,5. O que falta para melhorar? Nós temos um déficit de 22 mil vagas. Então nós temos uma reunião já marcada no Mato Grosso, com o governador do Mato Grosso, porque o Mato Grosso é o único estado superavitário do país. Então lá sobram vagas no sistema prisional. Então nós já descobrimos como é essa fórmula, como fazer aqui em Minas também. E no dia 28 agora desse mês está indo uma comitiva aqui do governo de Minas, né, com Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, para que todos entendam como foi esse projeto Mato Grosso, para que a gente possa chegar aos 100% aqui em Minas Gerais. Polícia Judiciária, investimentos na área de criminal, para investigação, a polícia científica, todo esse trabalho de identificação do criminoso, sua avaliação, assim, de 0 a 10? Não, eu reputo também um 6,5, 7. E o que falta para melhorar? Falta mais tecnologia e mais pessoal. Perfeito. Patrulhamento ostensivo, polícia militar, sua avaliação, de 0 a 10? Também eu daria um 7. A nossa Polícia Militar faz um trabalho ostensivo muito bom, mas, como toda instituição, é carente também de servidores. O senhor acredita que o tamanho do Estado dificulta o trabalho? Dificulta, são 853 municípios. Então, Minas é um país, na verdade. Quando a gente conversa com outros secretários, né, sobre a grandeza do nosso estado, as pessoas caem para trás, porque como é que você lida com 853 municípios? Não é fácil, tem que ter um orçamento muito grande. A nossa polícia aqui, de uma forma geral, ela é reconhecida no Brasil inteiro, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, como a Polícia Penal. Então, assim, nós temos polícias aqui que são exemplos.
né? Mas que precisam realmente de investimentos. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas o governo ele não investe na segurança. Não é questão de não querer investir, é questão que muitas vezes não existe orçamento suficiente para isso. A gente passou por governos anteriores aqui que destruíram o Estado. Então nós pegamos um Estado aqui onde o servidor recebia em 3 vezes. Isso é um absurdo, isso é inimaginável. Então até você colocar um Estado em dia, até efetivamente ter receita para poder investir, isso leva tempo. E a pasta de segurança pública talvez seja a pasta mais pesada de uma administração? Assim, talvez seja aquela que mais apareça, porque tudo depende da segurança. Então, se você quer que o seu Estado prospere, você tem que ter uma boa segurança nele. Eu como carioca, você como carioca, você investiria numa fábrica na Avenida Brasil, no Rio? Não, porque você não tem segurança no território. Porque a cada 15 minutos, 20 minutos, um caminhão é roubado. Então, quando você tem um Estado onde as pessoas se sentem seguras, isso consequentemente traz investimento e o Estado prospera. Secretário, para finalizar a nossa entrevista, sua avaliação comparando o Estado de Minas Gerais com os outros estados da Federação. Olha, Minas já foi reconhecido recentemente como o estado mais seguro da Federação. Santa Catarina, ela sempre fica um pouco à frente da gente, porque é um estado bem menor, é um estado que investe realmente em segurança pública, mas entre os estados da Federação, nós ficamos entre primeiro e segundo colocados. Na série de entrevistas sobre o crime organizado, nós conversamos com Rogério Greco, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e hoje ocupa o cargo de secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Rogério, eu queria agradecer a sua entrevista e também agradecer o seu empenho, porque o senhor foi peça muito importante, né, nessa série de entrevistas que nós fizemos aqui na Itatiaia. Foi graças à sua informação que nós chegamos a várias dessas fontes, né, ligadas ao Ministério Público, à PRF, à PF, à Marinha. Então, muito obrigado pelo empenho e desta forma nós encerramos aqui essa série de entrevistas sobre o crime organizado, com o desejo de que a gente tenha muita tranquilidade no estado de Minas Gerais e que a gente consiga vencer esse desafio de enfrentar o crime. Esse é o nosso objetivo, William. E obrigado aí pela confiança.